essa ideia, né, de trazer para o videogame algumas análises, algumas discussões, e aí agora sobre o futebol, falando um pouco sobre a história do futebol, falar um pouco sobre a história aqui no caso do futebol inglês, né, pegando aqui o Blackburn Rovers, e tem todo um porquê disso, né, de pegar um clube aí que foi fundado lá em 1873, se não me engano, né, e vai vencer a Copa da Inglaterra em 1883, né, sendo ali um dos primeiros times o time formado, né, feito ali com trabalhadores, né, da classe trabalhadora, e que vai vencer essa competição, né? Então tem todo um contexto por trás disso, né, e até mesmo relatado lá na série The English Game, né, a série que fala sobre o processo do futebol, a história do futebol, sobretudo sobre a questão da mudança do futebol, né, no sentido da sua profissionalização, do futebol deixar de ser amador e passar a ser um futebol profissional, né? Então tem toda essa questão aí envolvida, tudo bem? Certo? Então aí a gente parte para essa análise, beleza? Jogando aqui com o Blackburn Rovers, né? Essa questão histórica toda envolvida, contra o Everton, time de Premier League, né? Um time histórico aí também, né? Até tomar cuidado para não levar uma surra jogando com o time do Blackburn Rovers, que está atualmente na segunda divisão, contra o time do Everton, que está ali na primeira, né? Que está ali na Premier League. Então tem essa questão aqui do jogo também, além da dificuldade, claro, de você falar e jogar ao mesmo tempo. Tem todo esse contexto aí, né? Essa questão cerebral, essa questão cognitiva. Bom, no que diz respeito à questão da história do futebol, né, a Inglaterra vai ter o processo de industrialização acelerado, né, que já estava se industrializando, mas a industrialização e a urbanização vão ser aceleradas a partir de 1920 até 1960, o que vai gerar ali grandes centros urbanos. E não é à toa que esses centros urbanos eles vão estar relacionados muito com a questão do futebol, né, de você ter aí os clubes de futebol se desenvolvendo nessas localidades. Então a gente tem ali, por exemplo, Londres, Manchester, Liverpool, né? As cidades que tem aí os principais times da Inglaterra, obviamente vão ser as que vão ter o maior processo de industrialização. E com isso, a classe trabalhadora na Inglaterra vai ter um grande papel nesse processo todo, que é o fato de você ter aí os trabalhadores praticando futebol, né? Os trabalhadores jogando futebol como forma de lazer, né? Utilizando o futebol como parte do seu lazer, né? Então o futebol vai crescendo e o número de trabalhadores, né, de pessoas da classe operária que praticam futebol vai aumentando aí exponencialmente, sobretudo entre 1850 até chegar em 1860. Mas a liga de competição, né, a Copa da Inglaterra ainda era muito dominada. Esses caras são muito lentos. A Copa da Inglaterra ainda era muito dominada lá pela elite, né, pelos clubes da elite e tal. O futebol que vai ter essa prática, sobretudo nas universidades, né, ali com os filhos da elite, obviamente, praticando e jogando futebol em um modelo muito, muito diferente do que a gente tem hoje, né? Tinha até as semelhanças do futebol desse período com a parte... Isso não é falta não, cara? Desculpa interromper eu mesmo, mas isso é falta, né? Enfim, aí, consequentemente, o futebol vai se desenvolvendo nas universidades, uma origem semelhante ao rugby, né? O rugby vai ter a parte de uma dissidência do futebol ali, mas ainda tinha uma coisa de um jogo muito físico, muito, muito físico. Quando fala em futebol físico hoje, esquece totalmente ao que era esse contexto do futebol entre os anos até 1860, 1870 também, né? Então a gente tem esse contexto, eles acabaram de subir a marcação aqui, eu estou sofrendo para sair jogando. Então, o futebol vai mudar mesmo a partir dessa profissionalização e também da parte da participação da classe trabalhadora no futebol, porque daí o modo de futebol que foi praticado, ele foi muito, muito alterado com o toque de bola, sobretudo o toque de bola e também mais velocidade com a bola, bem como sem a bola também, né? E esse contexto vai ser inserido ali pelos escoceses, né? Os escoceses retratados inclusive na série da Netflix lá no English Game, eles vão ter uma... Eita!
um de puxeta aqui, cara. Nossa, tipo, tava explicando aqui. Eu que usei essa bola porque na verdade eu nem fazia essa ideia, né? De que o cara podia realmente fazer esse gol chutando, então por isso que teve ideia de cruzamento. Mas aí esse contexto todo vai ser retratado na série da Netflix com a participação dos escoceses, o Fergus Sutter, né? Escocês que vai ser um dos primeiros jogadores profissionais. Na época era proibido, né? Na época você tinha a proibição do profissionalismo no futebol, de pagar, de atletas pagos, digamos assim. E aí o Fergus Sutter vai ser um dos primeiros, né, a ser pago, e também tinha a ideia muito do toque de bola. A Escócia, ela literalmente colocava a Inglaterra na roda, assim, quando era o jogo entre ambos, né, vai ter uma espécie de freguesia dos ingleses em relação aos escoceses, e esse contexto todo vai ser mostrado também na série da Netflix, né? Tem alguns erros ali e tal. Por exemplo, o Blackburn Rovers não foi o primeiro time de origem mais trabalhadora que foi campeão, foi o Blackburn Olympic, né? Que esse time, na verdade, ele não existe mais, né? Então tem toda essa questão aí também, tá certo? Bom, e aí, com base nisso, a gente tem algumas coisas interessantes da parte do futebol em relação à mudança tática, que além da mudança do estilo de jogo, a mudança tática que vai existir no caso dos escoceses, que é o esquema tático. O futebol ele era praticado num esquema de 1-1-8. É isso mesmo, né? 1-1-8. Então era um zagueiro, né? Um defensor, um meio-campista e 8 jogadores no ataque, né? Que fazia uma linha muito semelhante ao rugby, né? Em geral. E o centroavante ruim do time acabou atrapalhando o outro jogador que também não é lá muito bom do meu time, né? Então, esse contexto todo vai mudar quando os escoceses saem desse esquema de 1-1-8 para o 2-3-5, né, que já foi mais utilizado, tal, inclusive utilizado até na época da primeira Copa do Mundo ali e tal, das primeiras Copas do Mundo. Esse esquema variava do 2-3-5 para um 3-3-4, tá? Então o futebol passou a ter um contorno mais tático também, né? Então tem essa relação envolvida. E no que diz respeito à questão da participação da classe trabalhadora no futebol, né, a classe trabalhadora ela participando do futebol, você vai ter aí a mudança também com relação à industrialização, né? Porque se você pegar a industrialização, ela vai ter algumas características que vão estar muito ligadas ao futebol, né? Como, por exemplo, o tempo, né? O tempo é importante na questão da produção industrial, a parte do capitalismo, né? Que é também o trabalho em equipe, a questão cronometrada do trabalho, né? A especialização do trabalho, né? Então o futebol vai ter... Nossa, mano, perde o gol desse. O futebol vai ter as suas especificidades com relação à parte, o goleiro, o lateral, o zagueiro, né? O meio-campista, o atacante, a função de cada um, dentro de uma lógica produtiva, né? Quase que o futebol se torna aí quase que uma expressão esportiva do que é o taylorismo ali, né? A parte do tempo e tudo mais, embora é uma reflexão importante que o tempo no futebol ele não para, né? Assim como o tempo da produção também. Mas isso gera todo um processo de diferenciação no jogo. Quando você pega, por exemplo, o fato de esportes que param o relógio, né? O basquete, tá perdendo por 3 pontos, mas tem 5 segundos. Isso, né? Você arma uma jogada até com menos do que isso. E que isso é uma diferença relação ao futebol. Então o futebol vai ter o aspecto muito de você gastar o tempo, de você queimar o tempo, né? Tipo aquele meme, né? De você tá no trabalho, sim, o expediente vai até às 6, são 5h30 e você vai cozinhando o tempo literalmente. No futebol você está vencendo o jogo, 35, 40 do segundo tempo você vai tentando também cozinhar o jogo, né? Então até nisso o futebol vai trazer um pouco dessa reflexão, algo que o próprio sociólogo, o Boaventura, vai trazer, né, como uma espécie de análise. Agora tumultuou tudo aqui, gente, peraí. Bom, então quando a gente fala sobre a questão do futebol, a gente vai ter muito isso envolvido, a parte cultural, a questão propriamente do esporte, mas não só isso, né? Como hoje o futebol ele aí, como diz o Hobsbawm, né? Essa religião leiga, né?
da classe trabalhadora, da classe operária, né, que tem no futebol a principal expressão de vida, o seu lazer, o seu time, né, o seu processo de identidade com o seu time, aquele time que torce, bem como hoje essas fronteiras internacionais do futebol, né, da gente pegar aí esses times da Premier League tão famosos hoje, assim como outras ligas também, e até mesmo no caráter dominante relativo à parte do capital, né, do dinheiro, que é o fato, por exemplo, de qual campeonato é o dominante na Europa, onde hoje é a Premier League, o que já foi a Série A italiana, o que durante muito tempo também foi a Liga, né, espanhola, né? Então são questões relativas a esse processo todo quando a gente fala sobre a parte do futebol, né? E nesse contexto, a Inglaterra é um caso curioso, né, de invenção desses esportes, né, a parte do futebol, o rugby, o cricket, por aí vai, mas não é um domínio, não é uma hegemonia em nenhum deles, né? Tipo, ela não é o país do futebol, ela não é o país do rugby, não é o país do cricket, né? O do rugby seria ali, no caso, por exemplo, a Nova Zelândia, o cricket a gente tem aí a questão da Índia, né? Muito forte, e nessa relação toda a gente vai ter algumas análises importantes, porque a Inglaterra ela não é a dominante nenhuma dos seus... Nossa, mano, perde muito gol. Ela não vai ser dominante em nenhum desses esportes, né? Então as colônias inglesas vão receber esses esportes, mas ao mesmo tempo a Inglaterra não vai ser dominante em nenhum deles, né? Vai ter ali algumas conquistas e tal, como por exemplo ganhou a Copa do Mundo em 66, tem ali as suas, né, suas restrições contra essa Copa, né? Se você acompanhar ali você vai ver que o negócio foi meio que no tapetão, tá? Aquela coisa toda, né? Opa! Então, tem basicamente essa relação aí quando a gente fala sobre a parte do futebol e seus aspectos históricos, seus aspectos políticos, tudo aquilo que envolve esse grande, maior esporte das massas atualmente aí, e que vai sobretudo tomar esse rumo ligado ao sistema, né, ligado ao sistema do capital, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com a difusão também dos meios de comunicação, do rádio, depois, décadas depois da TV e tudo mais. Então, tem basicamente essa relação toda aí envolvida, beleza? Então, são análises importantes que a gente comenta sobre a história de maneira geral, né? E que a gente tem esses desdobramentos aí na questão esportiva, né? Do esporte se tornando esse não só meio de entretenimento ou meio de lazer, que era o foco na época, né? Mas sobretudo hoje esse meio de expressão e também muito, muito ligado à parte da indústria cultural, mais uma vez, né? Pegando aí um pouco dessa referência. Eu vou fazer um jogo, né? Uma explicação específica sobre indústria cultural aí, né? Tio Adorno e tudo mais, jogando com o Eintracht Frankfurt, né? Vou falar sobre a escola de Frankfurt, jogar com o time do Frankfurt também, né? Então tem essa relação aí, né? Bom, aí vamos levando aqui e tal, eu já estou basicamente cozinhando o jogo, já chegando aí próximo do tempo dos acréscimos, né? E é interessante fazer essa discussão, não é tão fácil assim jogar e explicar ao mesmo tempo, sobretudo com um time que não é lá essas coisas, né? Que é o time do Blackburn Rovers, né? Que hoje está ali. Ele marcou uma falta, olha, eu tinha esquecido o apito em casa, né? Se você não corneta o juiz, você não jogou futebol do jeito correto, né? Bom. Opa! Bom, acabou o jogo então, né? É isso, e a gente vai fazer mais dessas experiências aí ao longo do tempo. Muito obrigado a todos e todas, valeu e até mais!